Oi, pessoal! Sabe qual é um dos maiores desafios para quem está na faculdade de psicologia? É conseguir pegar todo aquele conhecimento dos livros e transformar em algo prático, em ferramentas para usar na clínica. Bom, hoje a gente vai construir exatamente essa ponte. Vamos mergulhar no universo das emoções de um jeito bem prático, bem aplicado. Então, vamos direto ao ponto. A grande questão que vai guiar nossa conversa é essa aqui. Como é que a gente pega os conceitos, às vezes super complexos, sobre as emoções e faz eles funcionarem de verdade no consultório? É exatamente isso que a gente vai decodificar passo a passo. E para a gente se organizar, preparei um roteiro bem claro. A gente começa com inteligência emocional, depois parte para decodificar as emoções universais, aí a gente vê como elas aparecem na clínica, mostra algumas ferramentas práticas e no final a gente conecta tudo com o modelo cognitivo. Vamos lá? Primeiro ponto, e talvez o mais importante, antes de tentar entender a emoção de quem a gente atende, precisamos ter domínio sobre as nossas. Inteligência emocional não é só um conceito bonito, não. É, de verdade, a competência mais fundamental de um terapeuta. Olha só que completa essa definição clássica de Salovey e Mayer. Ela deixa claro que não é só sobre sentir, é sobre perceber, assimilar no pensamento, compreender e, o principal, regular as emoções. É uma habilidade super ativa, super inteligente. O ponto crucial aqui é o seguinte: a ferramenta mais importante que um futuro terapeuta leva para a sessão não é uma técnica específica, mas a sua própria inteligência emocional. É ela que vai permitir a conexão real, a empatia e uma análise muito mais precisa. Isso nos leva aos 5 pilares do Daniel Goleman, que deixam a ideia bem mais palpável. Primeiro, autoconhecimento, para sacar o que se passa aqui dentro. Depois, controle emocional, para não ser levado de roldão pelas emoções. Automotivação, para não desistir. E, claro, empatia e habilidades sociais para criar conexão. É um conjunto de habilidades que a gente desenvolve com a prática, dia após dia. Ok? Com a nossa ferramenta principal bem afiada, vamos para o próximo passo. Aprender a decodificar a linguagem mais universal que existe, que é das emoções. E para isso, a gente vai se basear no trabalho incrível do Paul Ekman. Essa frase do Ekman é muito poderosa. Ela lembra a gente que emoção não é só um sentimento interno solto. Não, emoções são como lentes que colorem a nossa percepção da realidade. Então, entender a emoção de um paciente é quase como conseguir ver o mundo através dos olhos dele. A pesquisa do Ekman identificou essas 7 emoções como universais. O que isso quer dizer? Que não importa a cultura, não importa o idioma, a expressão facial para cada uma delas é a mesma no mundo todo. Essa é a nossa base para começar a leitura emocional na clínica. E o mais legal é que isso não é mágica, é ciência pura. O que a gente vê como um sorriso ou uma cara de raiva é, na verdade, uma combinação bem específica de movimentos musculares. São as chamadas unidades de ação, as AUs. O FACS, que é o Sistema de Codificação da Ação Facial, mapeia exatamente isso. A alegria, por exemplo, é a junção da unidade de ação 6, que levanta as bochechas, com a 12, que puxa os cantos da boca para cima. Fascinante, né? Certo, teoria muito interessante. Mas e na prática? Como é que isso se traduz para dentro de uma sessão de terapia? Vamos dar uma olhada em 2 exemplos bem clássicos focando no medo e na raiva para entender como a gente pode identificar essas emoções no dia a dia clínico. Vamos começar por uma das emoções mais primárias e que mais aparece na clínica: o medo. Imagina essa cena. Um cliente descrevendo aquele pavor de falar em público. O trabalho do terapeuta aqui é como o de um detetive. Ajudar a pessoa a conectar os pontos. Ajudar a perceber que aquela emoção de medo está diretamente ligada a um pensamento automático do tipo "vão rir de mim" e a reações no corpo como coração disparado, respiração curta. Agora, vamos para outra emoção super poderosa e, muitas vezes, bem mal compreendida: a raiva. Outro exemplo clássico de consultório. Um paciente falando da raiva que sente no trânsito. O papel do terapeuta é investigar, ir mais fundo. Essa raiva é uma irritação leve? É uma fúria? E qual foi o gatilho? Muitas vezes, o que dispara tudo é um pensamento de injustiça ou desrespeito, como "aquele motorista me desrespeitou". O trabalho é trazer essa conexão para a consciência da pessoa. Bom, a gente já viu como as emoções se manifestam. Agora, que tal adicionar umas ferramentas mais estruturadas no nosso kit? Ferramentas que ajudam a organizar a conversa sobre sentimentos na terapia. Uma ferramenta fantástica é a comunicação não violenta, ou CNV. O primeiro passo, e o mais importante, é aprender a separar observação de avaliação. Dizer "você é uma pessoa bagunceira" é um julgamento
E isso quase sempre gera uma reação de defesa. Agora, se a gente diz, quando eu cheguei, a louça estava na pia. Isso é um fato, uma observação. E aí sim se abre espaço para o diálogo. E a CNV se organiza nesses 4 passos simples. Primeiro, observar o fato, sem julgar. Segundo, expressar o sentimento que aquilo gerou. Terceiro, identificar qual necessidade não foi atendida por trás daquele sentimento. E por último, fazer um pedido claro, concreto e positivo. É praticamente um mapa para uma comunicação mais inteligente emocionalmente. Outra ferramenta da TCC, super simples e poderosa, é o diário emocional. A ideia é reservar 5 minutinhos no fim do dia para responder a estas 3 perguntas. É um exercício de atenção plena, um mindfulness emocional, que vai construindo autoconsciência aos pouquinhos. E olha só esse exemplo prático para ver como funciona. A pessoa não só diz, senti raiva, ela identifica a emoção, o gatilho exato do que aconteceu e a reação do corpo. É esse nível de detalhe que permite a mudança, porque torna todo o processo consciente, observável. No fundo, todas essas ferramentas que a gente viu nos levam para um mesmo lugar, o coração da terapia cognitivo-comportamental, que é essa conexão fundamental entre o que a gente pensa e o que a gente sente. Esse aqui é o princípio central de tudo. A TCC mostra pra gente que o que nos afeta de verdade não é a situação em si, mas a interpretação que a gente faz dela. A situação é o gatilho, mas é o pensamento automático que realmente aperta o botão e dispara a emoção. E o modelo cognitivo organiza tudo isso de forma bem clara, como uma cadeia de eventos. Acontece uma situação, ela dispara pensamentos automáticos na nossa cabeça que, por sua vez, geram emoções, e essas emoções levam a comportamentos e reações fisiológicas. O trabalho clínico é justamente intervir nessa cadeia, principalmente no nível dos pensamentos. E agora que a gente passou da teoria para a prática, fica uma reflexão para levar daqui. Qual vai ser a primeira emoção a ser decodificada com esse novo olhar na próxima oportunidade? Pode ser a raiva, o medo, a alegria, não importa. A decodificação consciente é o primeiríssimo passo para uma prática clínica muito mais profunda e muito mais eficaz.